Fala pessoal, vamos para mais uma aula de química, tá? Na aula de química de hoje a gente vai fazer aí a correção da lista de exercícios 3. Essa lista de exercícios, pessoal, eu passei logo depois do estudo aí da teoria cinética dos gases, ou seja, depois que a gente fez a introduçãozinha desse estudo, porque a gente continua trabalhando, né, com a teoria cinética dos gases. Na primeira questão aí do exercício diz para calcular a capacidade em litros de uma piscina com as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,8 metro de profundidade. Bom, pessoal, essa formulazinha aqui que está na observação, vocês já conhecem aí de aulas anteriores, tá? Da parte de geometria, quando vocês estudaram em matemática, tá bom? Então a gente sabe que o volume tem essa formulazinha aqui, tá? Comprimento vezes largura vezes altura, e substituindo esses valores eu tenho 8 vezes 6 vezes 1,8. Tá aí, ó. Dá 86,4 metros cúbicos. O problema é que está pedindo, pessoal, em litros, né? Então, se está pedindo em litros, então a gente tem que fazer essa conversão aí para litros, sabendo que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, vocês imaginem, tá certo, pessoal, uma caixa d'água que tem 1 metro em todas as arestas aí, ó, como a gente pode observar. Então, a capacidade dessa caixa d'água aqui é de 1000 litros, tá ok? Então, por isso a gente faz a conversão de metros cúbicos para litro multiplicando por 1000. Tá? Então, 86,4 vezes 1000 dá 86.400 litros. Tá ok? Então, a capacidade em litros dessa piscina é de 86.400 litros. Beleza? Seguindo aí, questão 2. Bom, pessoal, na questão 2 a gente tem aí um reservatório que possui um volume de 3.000 metros cúbicos. Qual a capacidade desse reservatório em litros? Questão fácil, né? Que basta você multiplicar 3.000 vezes 1000, que dá 3 milhões aí, né? Lembrando que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então deu 3 milhões, resposta da questão, o reservatório possui um volume de 3 milhões de litros, certo? Seguindo aí, na questão 3 a gente já tem um aquário com o formato de um paralelepípedo retangular de largura 50 centímetros, comprimento 32 centímetros e altura 25 centímetros. Está aqui, né, o nosso aquário. A gente não vai encher ele completamente, vai encher só 3/4 dele, tá certo? Ou seja, a gente vai pegar aqui mais ou menos, tá, pessoal? Vamos encher a primeira partezinha dele aqui, né? Como se a gente tivesse dividido ele em 4 partes iguais. Enchemos a primeira partezinha dele, beleza, tá? Só pra gente ter uma noçãozinha aqui, tá bom? Aí a gente enche mais uma partezinha dele aqui, né? Ó. Enche mais uma partezinha dele aqui. Então já foi mais ou menos a metade, né? A metade seria 2/4. E a gente coloca aí, né, mais um pouquinho, né, para ficar mais ou menos aí 3/4, tá, pessoal? Ó, então é como se a gente estivesse colocando aí no aquário 3/4. Pô, mais ou menos aí, mas dá para vocês entenderem, tá, pessoal? Então a gente não vai encher o aquário todo, a gente vai encher só 3/4 dele. Eu quero saber em litros, quantos litros são necessários para a gente colocar aí, né, ocupar esse volume de 3/4 desse aquário. Primeira coisa que a gente faz é calcular o volume, tá? A gente utiliza a formulazinha lá da primeira questão, 32 vezes 50 vezes 25, que dá 40.000 centímetros cúbicos. Ah, tá, tem mais esse porém, né? Porque a gente está com a unidade de medida que é centímetro. Então a gente não obtém metro cúbico, a gente obtém em centímetros cúbicos. Tá aqui, ó. E a gente vai ter que converter então para metros cúbicos. Fazendo essa conversão aí, pessoal, de centímetro cúbico para metro cúbico, tá? Basta você pegar isso aqui, tá? 40.000 e dividir por 1 milhão, tá? Porque aqui você tem 3 zeros, tá?
de centímetro para decímetro e mais 3 zeros aqui, ó, de decímetro para metro. Então dá 10 elevado à sexta, né? 10 elevado à sexta potência, ou seja, 1 milhão. Então a gente vai ter centímetro cúbico para metros cúbicos, 40 mil vezes 10 elevado à sexta, ou seja, 40 mil vezes 1 milhão, que é igual a 0,04 metros, ou melhor, dividido, aqui é dividido, né? Deixa eu pingar aqui, canetinha, dividido por 1 milhão, que dá 0,04 metro cúbico, tá ok? Bom, já tenho agora, né, em metro cúbico, e eu vou passar para litro. Então, de metro cúbico para litro, 0,04 vezes 1000 igual a 40 litros. Bom, mas eu não vou encher todo, né? Isso aí, 40 litros é a capacidade toda do aquário. Eu quero só 3 quartos, então é 3 quartos de 40 litros. 3 quartos vezes 40 dá 120, né? Multiplicando aqui 3 vezes 40, 120, dividido por 4, tá aqui, ó, 120 dividido por 4, 30 litros. Então serão necessários 30 litros de água, né, para encher 3 quartos desse aquário. Resposta correta, letra D, beleza? Ok, pessoal, seguindo aí. A pressão atmosférica em determinada região da Terra é igual a 780 milímetros de mercúrio. Indique, aí eu não coloquei as alternativas lá, né, para vocês marcarem. De qualquer forma, é para encontrar, tá? Qual o valor dessa pressão em ATM. Assim como o volume tem as unidades de medida, que centímetros ao cubo, metros ao cúbico, decímetros ao cubo, né? A gente também tem para a pressão atmosférica as unidades de medida, que é o milímetro de mercúrio, ATM, Pascal. Então são unidades de medida utilizadas para a pressão, tá certo? E eu quero saber aqui, fazendo a conversão de milímetros de mercúrio para ATM. O que eu sei, pessoal, nessa relação é que 1 ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. 780, então vai ser X ATM aí, né? Eu não sei quanto que vale. Então, seguindo aí, eu coloco uma regrinha de 3 simples, tá? Tá aqui a regrinha de 3 simples. E a gente resolve. Aqui, ó. 1 vezes 780, x vezes 760, 760x igual a 780, x igual a 780 dividido por 760. Pode cortar os zeros, como eu fiz. 78 dividido por 76, pessoal, dá aproximadamente, não dá exato, tá? Coloquei aqui, ó, aproximadamente 1,02 ATM. Eu coloquei com aproximação de 2 casas decimais, tá ok? Beleza, vamos para mais uma questão aí. Na questão 5, nós temos: a cada 10 metros de profundidade de água, aumenta-se aproximadamente 1 ATM. Após mergulhar em um lago com 20 metros de profundidade, um mergulhador estará sujeito a uma pressão em milímetros de mercúrio igual a... Bom, então vamos entender o seguinte, pessoal. Tá? Ficou um 6 aqui que não era para ficar. Deixa eu apagar esse 6 aqui. Deixa eu apagar ele aqui. Não era para ele ficar aqui não, tá? Então, 1 ATM, pessoal, como a gente viu na questão anterior, é igual a 760 milímetros de mercúrio. Em uma profundidade de 20 metros, a pressão sobre o mergulhador terá aumentado 2 ATM. Somando isso à pressão atmosférica presente na superfície da água, vamos entender melhor isso aqui, ó. O que acontece é o seguinte, pessoal, na superfície da água, aqui, ó, na superfície da água, a pressão é de 1
atm, tá aqui, 1 atm na superfície da água, certo? Então, ele mergulhou 10 metros. A pressão passou a ser de quanto? 2 atm. E se o lago tem aproximadamente 20 metros de profundidade, então ele foi até 20 metros de profundidade, ou seja, a pressão é de 3 atm, certo? Ou seja, a cada 10 metros de profundidade aumenta 1 atm na pressão, tá? Então começa do zero, aqui 0 metro, que é a superfície, que é 1 metro, a superfície do lago aqui, tá certo? Se for 30 metros vai ser 4 atm, se for 40, 5 atm, 50, 6 atm e assim sucessivamente, tá certo? Então, como cada atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio, a pressão será igual a 3 vezes, que é 3 atm, né? Tá dizendo aí, ó, ele mergulhou até 20 metros, então de qual é a pressão? 3 atm, né, pessoal? Em 20 metros a pressão é de 3 atm. Então vou multiplicar 3 vezes 760, que dá 2.280 milímetros de mercúrio, que a questão pede em milímetros de mercúrio. É 1 atm aonde? Na superfície. 20 metros é 3 atm. Então vai ser 3 vezes 760, que dá 2.240 milímetros de mercúrio. Isso a 20 metros de profundidade, ok? Ah, professor, e se fosse 50 metros de profundidade? Aí você multiplicaria, tá, o 6 vezes 760, tá? Que aí a pressão é de 6 atm, certo? Ok, continuando aí, pessoal. Questão 7, ou questão 6. O álcool etanol possui ponto de fusão igual a, tem os pontos de fusão aqui, e o ponto de ebulição igual a 78,5 graus Celsius. É por isso que em temperatura ambiente, nossa temperatura é cerca de 20 graus Celsius, o álcool é um líquido. Passando para a escala Kelvin, o ponto de fusão e o ponto de ebulição do etanol são respectivamente iguais a... Tá aí. Então, pessoal, passar de Celsius para Kelvin. Temperatura Kelvin igual a temperatura Celsius mais 273,5. Então essa é a formulazinha que a gente usa, tá, para converter, tá, de Celsius para Kelvin, tá, ok? Então eu vou somar com o 273,15. Em algumas situações a gente arredonda esse valor aí, ao invés de colocar vírgula 15, a gente coloca só o 273, tá ok? Então a temperatura Kelvin é de 114,1 graus Celsius negativos, né? Aí para o ponto de fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Mais 273,15. Sinais diferentes, sinal do maior e subtrai, 159,05 Kelvin. Então esse, tá, é o ponto de fusão do etanol na escala Kelvin. E qual o ponto de ebulição? Temperatura de fusão na escala Kelvin. E qual o ponto de ebulição? Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Bom, aí a gente tem, ó, 78,5 graus Celsius mais 273,15, que vai dar 351,65 Kelvin. Kelvin, lembrando que Kelvin é a temperatura absoluta, ela não tem grau, tá certo? A gente não utiliza o grau em Kelvin. Então essa, tá, é a temperatura de ebulição na escala Kelvin, beleza? Ok. Seguindo aí, pessoal, vamos para a questão 7, que nos dá uma tabela com oxigênio, fenol e o pentano, tá? Com o ponto de fusão e o ponto de ebulição em graus Celsius, e pede para a gente escrever esses valores na escala Kelvin. Então, processo semelhante ao que a gente fez na questão anterior, tá bom? Primeiro vamos fazer com o oxigênio, ponto de fusão,
Temperatura Kelvin igual a temperatura Celsius mais 273,15. Temperatura Kelvin menos 218, tá aqui ó, menos 218,4 mais 273,15, que dá 54,75 Kelvin. Ponto de fusão. Ponto de ebulição. Temperatura Kelvin igual a temperatura Celsius mais 273,15. 183 negativo aí, né? Mais 273,15. Temperatura Kelvin 90,15 Kelvin. Esse aqui, ponto de ebulição na escala Kelvin do oxigênio. Vamos para o fenol. Ponto de fusão. Mesma formulazinha que a gente está usando, né? Pega a temperatura Celsius, que é 43, agora é positivo, mais 273,15, 315,15 Kelvin. Ponto de fusão. Ponto de ebulição. Substitui aí a temperatura Celsius por 182. E a gente tem 182 mais 273,15, que dá 455,15 Kelvin. Ok, já fizemos do oxigênio, né? Do fenol, e vamos para o pentano, beleza? Então, o pentano, fazer aqui, ó. Pentano, ponto de fusão. Mesmo processo, vou pegar o menos 130 mais 273,15 dá 143,15 Kelvin. Pentano aí, ponto de ebulição. Pego 36,1, tá? Já peguei o menos 130, o 130 negativo, né? Que vai dar 309,25 Kelvin, ponto de ebulição. A questão pedia isso, né, para você passar para a escala Kelvin. Tá aí, passamos as temperaturas do ponto de fusão e do ponto de ebulição dessas substâncias para a escala Kelvin, beleza? Certinho, pessoal. Vamos aí. Questão 8. Pessoal, na questão 8, a preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada em alguns dias do verão de 2009. A temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. Só pede o valor dessa temperatura na escala Kelvin. Então, você vai pegar aqui e fazer a mesma coisa que a gente fez na questão anterior, 34 mais 273,15, que dá 307,15 Kelvin. Ó, só peguei 34 mais 273,15, beleza? Questão 9. Bom, na questão 9 a gente tem dois termômetros aí, tá, pessoal? Um com a escala Celsius e o outro na escala Kelvin. Foram colocados no mesmo fluido, sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius era de 40, qual a temperatura marcada na escala Kelvin. Então tá aí os dois termômetros, um na escala Kelvin, outro na escala Celsius. Ponto de fusão e ebulição da água, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, ó, para a gente poder fazer uma comparação, tá? A diferença de 0 a 100, tá certo? Ó, ponto de fusão aqui, a gente fazendo uma comparação entre os dois. E eu quero saber a 40 graus Celsius, mais ou menos aqui, né? 40 graus Celsius, qual a temperatura correspondente na escala Kelvin, mais ou menos aqui, né? Então, o termômetro ele vai marcar 40 mais 273,15. Na escala Kelvin ele marca 313,15 Kelvin. Mais ou menos, né, pessoal? Aqui assim, né? 313,15 Kelvin.
certo? Bom, pessoal, a gente tem mais uma lista de exercícios aí, a lista de exercícios 4, tá? Onde a gente trabalha com as transformações isotérmicas, e eu vou gravar um outro videozinho resolvendo essa lista de exercícios, beleza? Então façam a correção dessa primeira lista, que na verdade é a terceira lista, e logo depois eu posto o vídeo com a quarta lista de exercícios, ok?